Olá, eu sou Cristina Botalo, esse é meu canal Cores da Cris. Hoje um vídeo com o Bauer Malerai. Eu estou mostrando para vocês um livro que eu tenho, um livro da pintura Bauer, um livro em alemão, ele é do ano de 95. É um livro muito interessante porque ele traz muitas referências do Bauer tradicional em estilos bem diferentes. E eu vou pintar essa rosa. É um estilo de pintura da rosa, que é um dos principais motivos do Bauer, bem interessante, porque é uma rosa diferente daquelas que a gente está acostumado a ver. Ó, aqui eu mostro essa rosa em um arranjo, né, bem antigo, e é interessante ver que as pinturas aparecem em combinações diferentes de cores. Eu tenho feito uma pesquisa dos estilos diferentes de Bauer. Eu estou fazendo um novo caderno de guias de pinceladas, onde eu pinto os motivos do Bauer que eu estou pesquisando. Eu pinto em passo a passo, né? E tem aqui vários estilos de Bauer. Tem o Bauer da Mantiqueira, o Bauer da Philadelphia Dutch, um Bauer mexicano, o Barroco mineiro, o Bauer norueguês, enfim, é um caderno onde eu estou criando, né, novos motivos, e o último que eu pintei foi esse, um arranjo com essas rosas, e eu usei como cor principal o amarelo, porque eu aproveitei umas peças que eu já tinha com fundo rosa e amarelo, né? Aí então eu resolvi fazer um arranjo com esse modelo de rosa, usando apenas essas cores, o amarelo, o rosa e os verdes e o branco. Essa caixinha também eu vou pintar e mostrar para vocês. Eu vou fazer o passo a passo da pintura dessa rosa no meu caderno, tá? Então, aqui eu tô pegando as cores, o verde oliva, amarelo e branco, que são as cores com as quais eu vou pintar as folhas. Eu já fiz o desenho da rosa com algumas folhinhas aqui no caderno e vou iniciar a pintura. Como eu estou pintando no papel branco, eu vou direto com a cor, não preciso passar o fundo nem preencher mais de uma vez. E vou pintar, então, primeiro as folhas. O verde oliva eu clareei para fazer um tom mais suave. Em algumas folhas eu vou usar essa mistura com o branco, em outras eu vou usar o verde oliva puro. Então, primeiro eu preencho com o verde. De preencher as folhas com o verde, eu vou fazer uma pincelada, né, do verde com o branco, o verde mais claro no pincel, a pontinha no branco, para fazer as luzes das folhas mais claras. E as folhas mais escuras, eu vou colocar como luz o amarelo. Eu não vou usar branco, eu vou usar o amarelo. Para fazer os filetes das folhas, eu uso um tom de verde mais escuro, né, misturando o verde esmeralda com preto.
Bom, essa rosa, ela tem um fundo, né, todo preenchido com a cor que você escolher. Eu tô escolhendo aqui o amarelo, então eu vou preencher a parte central da rosa com esse amarelo e as pétalas que ficam embaixo também. Eu vou preencher com essa cor, o amarelo. Lembrando que, como eu tô pintando aqui no papel, basta uma demão, mas às vezes na peça que a gente vai pintar, uma peça de madeira, a gente tem que aplicar 2 demãos. E aí então a gente aguarda a secagem da primeira para depois aplicar a segunda. Na caixinha, eu já pintei as flores, as folhas, e vou preencher a rosa da mesma forma, com amarelo, do mesmo jeito. Agora eu vou pintar o miolo da rosa com a cor sombra queimada. Sempre usando o pincel redondo, eu faço o miolo da rosa. Aqui na caixinha eu tô aplicando o amarelo mais uma vez, porque como eu falei para vocês, na madeira a cobertura às vezes a gente não consegue logo na primeira pincelada. Então eu tô dando mais uma demão de amarelo nas rosas e nos botões. Agora eu vou definir as pétalas, né, da rosa e vou usar o amarelo no pincel e o branco na ponta. E vou começar fazendo as pinceladas que ficam em volta do miolo. Com essa mistura, né, na verdade o pincel ele tá só sujinho no amarelo com a ponta na tinta branca. A pincelada é da tinta branca. Cada vez que eu faço uma nova pincelada, eu limpo o excesso, né, tiro o excesso de tinta do pincel num paninho e carrego novamente o pincel. Sujo no amarelo, branco na ponta. E depois de fazer essas pétalas que ficam em volta do miolo, eu vou fazer as pétalas em branco que ficam no centro da flor. Começo pelo lado, né? Eu começo pelo lado esquerdo.
Aí pinto o centro da flor e depois o lado direito. O segredo aqui é sempre trabalhar com o pincel sujo da tinta da cor principal da flor, no caso o amarelo, e a ponta no branco. E as 3 pétalas que ficam abaixo, eu faço a mesma coisa. Eu dou as pinceladas. Nesse caso, elas não são em forma de vírgula, elas são em forma de S. E aí tá pintada a rosa. Ela é bem simples, como vocês podem ver. E agora eu vou pegar a caixinha, vou fazer um miolo e vou continuar a pintura aqui na caixinha. O botão, ele é preenchido de amarelo, aí eu dou 2 pinceladas, uma de cada lado. Pincel no amarelo, ponta no verde. E o centro do botão, eu vou dar uma tonalizada com o rosa. Então, eu sempre pego a cor da flor, né? A cor principal, que no caso é o amarelo, no pincel, e sujo a pontinha. As 2 pinceladas laterais em verde e as pinceladas centrais com rosa. Agora eu vou pintar a rosa, da mesma forma que eu fiz no caderno, eu vou fazer aqui na caixinha. Então, eu começo o pincel no amarelo, né? Eu carregado com amarelo, a ponta no branco e faço as pétalas que contornam o miolo primeiro. Agora eu vou voltar lá no meu caderno com o pinta-bolinhas e o branco eu vou fazer as 3 bolinhas que ficam no miolo da rosa. Vou fazer no caderno e depois na caixinha. Agora sim, a rosa tá pronta. E como vocês podem ver, é uma pintura bem decorativa, um outro estilo de rosa bem decorativo. E eu acho que compôs muito bem nessas peças, né, que eu resolvi trabalhar só com 2 cores. E acho que ficou bem interessante. Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula de Bauer por aqui e continuem me acompanhando. Obrigada!